evangelista Flávio, ele diz, 1 Coríntios 15, 24 a 28, diz que o filho está sujeito ao pai, recebe do pai o reino, entrega depois o reino. E aí? Isso. Esse texto aí, aonde o filho vai sujeitar todas as coisas ao pai e vai entregar o reino para que Deus seja tudo em todos, a nossa interpretação é que não quer dizer que Jesus vai deixar de ser rei, porque você já viu que eu apresentei textos hoje aqui, que ele é o quê? Ele é o Senhor da glória, ele é o Rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. Já viu? Eu apresentei todos esses textos aí dizendo o que a Bíblia já fala sobre Jesus. O Cordeiro os vencerá porque, lá em Isaías 17:14, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Quando fala do filho entregar o seu reino ao Pai para que Deus seja tudo e todos, ali, esse texto, ele está se referindo, Isaías, ao fim do ministério de Jesus Cristo como Messias para cumprir tudo aquilo que foi dito. Porque nós cremos que Jesus Cristo, ele tem que cumprir a parte do milênio. Nós cremos o quê? Nós cremos que já estamos chegando no fim de todas as coisas, porque segundo a nossa escatologia aqui, nós já estamos com quase 6.000 anos. Então, a terra que o Senhor arrendou para o homem, o número do homem é 6. Né? Então, nós temos assim, porque parece que nós estamos no ano e a contagem certa parece que está 5.000, faltando pouquinho. Falta uns. Tem uns aí que está falando até que nós somos a geração do arrebatamento, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, esse tempo nosso de 6.000 anos está acabando. O Senhor Jesus já está voltando, a igreja está perto de sair da terra. E aí vai ter o milênio, que é o ano 7º, aonde no milênio vai ser restaurada todas as coisas e vai cumprir aquelas profecias que Isaías falou sobre o milênio. E aí, depois que cumprir os 1.000 anos, que Jesus Cristo destruiu o dragão e tudo, que findar todas as coisas, do Messias realmente salvou, destruiu Satanás de uma vez, então que vai ter 1.000 anos, vai reinar, depois o dragão será solto, e depois que ele for solto, ele vai juntar um grande exército ainda, olha para você ver como é que é as coisas, né? Vai conseguir juntar um grande exército para vir contra o Senhor, qual o Senhor vai destruir com o sopro da sua boca. E aí, depois que ele vencer totalmente de uma vez por toda, que está aniquilado o mal e concluiu tudo, aí o ministério do Filho e do Messias, ele termina. Aí, então, ele sujeita tudo ao Pai, para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Aí está falando o quê? Esse texto está falando de um fim desse ministério dele, né? Ele não é que ele vai deixar de ser rei e vai ficar lá, o Pai, eu te entrego agora, você vai ser o rei agora e eu vou ficar aqui como um príncipe ou alguma coisa que não é isso. Não é isso que vai acontecer. Está falando que aí pega aquele texto de quando tudo concluído, acho que Isaías 55 vai nos dar uma ideia boa. Isaías 55:10 diz bem assim, ó: assim como desce a chuva e o orvalho do céu sobre a terra, para lá não torna, antes rega a terra, faz produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Olha o mistério aí, ó. Isaías está falando da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que saiu de Deus, se fez carne, concluiu toda a obra da redenção, da salvação, o milênio também, reinou lá no milênio, e agora essa palavra, com a obra concluída, ela saiu de Deus e agora ela vai voltar para Deus. Você está entendendo? Assim será a palavra, você viu? Então a palavra volta para Deus, com a obra, fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Ou seja, porque a palavra de Deus, Jesus, o Messias, prosperou em tudo aquilo que Deus planejou. E ela volta para Deus. Então é tipo assim, todos nós estamos em Cristo, e aí nós nos tornamos corpo de Cristo, todos os crentes em Cristo se tornam um com ele e volta para Deus. E o que o pecado fez? O pecado desligou o homem de Deus. Jesus Cristo veio, fez toda essa obra, põe toda a humanidade nele de novo, porque ele é o segundo Adão, nós somos agora nascidos do segundo Adão, nos tornamos um com Jesus Cristo, e agora ele volta para o Pai, então nós voltamos para Deus, para que Deus seja tudo em todos. Nós reconciliados com Deus. Tá vendo? Então, nós entendemos dessa maneira. A palavra de Deus voltando para Deus, porque tudo já foi feito, já foi concluído. Então, não é que Jesus está entregando um rei e fala, Pai, agora você toma de conta aí, porque eu não vou ser rei mais. Não é que ele deixa de ser rei, é que ele é a palavra de Deus que concluiu tudo e volta para Deus. E nós, na palavra de Deus, nos tornamos um com a palavra, somos religados com Deus. E aí, depois disso aí,
eu quero estar lá para ver como é que vai ser, porque eu não sei, entendeu? Mas eu já fico só maravilhado de imaginar o que é a salvação, o que é você estar ligado com Deus, sem pecado, sem tristeza, sem nada. Por isso que para nós, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso encarnado que nos salvou, doando a sua vida e nos resgatando. Amém? Tá certo. Eu acho que já exploramos bastante o assunto, né? Amém. Sabe como é que eu penso, né? Eu acho que o unitarismo é muito mais fácil de explicar. Mas estamos aí. Para o debate. É por isso que a palavra de Deus diz que o evangelho ela não é para uma mente natural. A mente natural vai buscar uma facilidade, você entendeu? O raciocínio, se eu for para o raciocínio mais humano, aí fica sentido eu ter uma dualidade mesmo, vai ficar mais fácil de eu explicar as conversas e tudo. Mas Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Então a questão não é que você tem que procurar um raciocínio, às vezes, humano, lógico, né? Eu não posso ir por esse lado. Eu tenho que entender que a palavra de Deus ela tem essa questão, porque Paulo chama de grande é o mistério. Então, não é uma coisa simples mesmo, não, Isaías. Não pense você que se Paulo falou que grande é o mistério, então não procure simples. Fica meditando sobre isso. Peraí, grande é o mistério da piedade. Se grande é o mistério da piedade, então tem algo aqui que é profundo. Você está entendendo? Então, se você falar assim, eu vou crer no unitarismo porque ele é simples e ele é lógico, não tem mistério nenhum. Então, você está meio fora do que Paulo está explicando. Está entendendo? Grande é o mistério da piedade. Então, você tem que ter esse tipo de raciocínio. E a própria palavra de Deus, ela adverte, os sábios instruídos. Tem muita gente aí querendo conhecer a Deus pela sabedoria, pelo estudo e pelo intelecto. E Jesus falou, Pai, graças eu te dou por esconder essas coisas dos sábios instruídos e revelastes aos pequeninos. Entendeu? Então, para nós, isso é uma revelação. E a partir do momento que você crê, para mim, olha o ponto-chave da unicidade. Se você crê que Jesus é Deus encarnado, se você crê que ele é o próprio Deus e você começar a ler a palavra de Deus, tendo isso no seu coração, Deus vai abrindo para você os versículos. Deus vai abrindo para você os versículos. E você vai começar a entender. E nós temos aqui, Isaías, testemunhos poderosos de pessoas aqui que são reveladas por Deus. É coisa mais espiritual. Não vou entrar aqui no assunto porque tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas tem muitas pessoas que tem pastores aqui, que você prega para eles, pastores trinitarianos, que a gente prega para eles ficam bravos, não aceita, tá lá na casa dele dormindo lá e o Senhor fala com ele lá, mostra para ele da revelação e eles voltam chorando, sim, falando. Então tem esse ponto aí, entendeu? Essa linha de pensamento sua, ela agrada mais os trinitários. Por quê? Porque a Trindade ela tem um paradoxo ali na explicação. Um paradoxo. Vou ver se você entende como eu. Três pessoas sendo um só Deus é algo inexplicável, algo que é contraditório. Porque cada pessoa é um ser consciente. Então, se cada pessoa é Deus, então logo são três deuses. Então, a única coisa que há na Trindade é que você não pode afirmar que são três deuses. Isso. Então, o unicismo ele é mais lógico quando ele é a conclusão lógica da Trindade. Qual a conclusão lógica? Se você afirma que cada pessoa é um só Deus, significa que essas três pessoas, na verdade, é uma pessoa só. De três formas diferentes, de três manifestações. Aí vamos dizer, três manifestações distintas do mesmo Deus. Né? Isso. Teve uma época da minha vida que eu defendi algo parecido com o unicismo. Uma linha do unicismo só que é uma linha judaica. Existe uma linha judaica, não sei se você conhece Tzadok Ben Derer, um líder judeu nazareno. Ele defende o seguinte, ele é da igreja Congregação Messiânica. Ele defende o seguinte, que Deus, o Eterno, é um só.
sendo que ele se manifesta por meio das suas emanações. Então, você tem um Deus infinito, incompreensível, assim, um Deus transcendente, inalcançável, um Deus que infinito, totalmente fora da nossa compreensão, né? Que nossa mente não entende. E para ele se fazer conhecido, para ele se fazer compreendido, ele se manifestou de 3 maneiras distintas. Entende? Essa é a lógica, esse seria um unicismo judaico, da linha judaico-cabalística. Por quê? Porque a Cabala ela tem uma linha de pensamento unicista, porque ela diz que o eterno ele possui emanações. Ele trabalha com o conceito de emanações. Então, ele emana de si uma substância espiritual contraída, porque ele é ilimitado, ele é infinito, ele é inalcançável. A glória dele é totalmente transcendente. Não tem como ele se aproximar de nós. Então, como que ele faz para se aproximar de nós? Por meio da emanação teofânica. Então, Pai, Filho, Espírito seriam teofanias. Sendo que o Pai, num estágio de aproximação que vai o quê? Que ele vai aumentando conforme os tempos, né? Então, você tem o Pai, que ele era um pouco afastado do homem, se rebelava de uma maneira assim gloriosa e tal, autoritária. Depois o Filho, que seria uma emanação, a teofania em carne do próprio Eterno, a manifestação em carne ali do próprio Deus, mais próximo do homem. E depois o Espírito, Ruach HaKodesh, seria uma emanação muito mais íntima do homem. Então, eu cheguei a acreditar nisso, nessa linha de pensamento, assim, e que utiliza o conceito de emanação, que é ensinado na Cabala, para explicar como que Deus ele se revela ao homem de 3 formas diferentes, né? E Jesus seria Yeshua, né? Ele seria uma emanação de Deus em forma material, carnal, humana, e ele se comunicaria com a sua emanação espiritual, que é o Pai. Então, ele poderia se manifestar de formas distintas e simultâneas. Então, a gente vai lá para Daniel, você vai ler o ancião, que é uma teofania do Pai, né, do Eterno, na forma de um ancião visível, e, ao mesmo tempo, uma teofania do Eterno na forma do Filho do Homem, na forma de um jovem, né? E eles se comunicavam ali. Então, eu explicava isso, eu acreditava nisso, entendeu? Na verdade, essa explicação, isso aí, eu entendi isso aí. Eu vejo o seguinte, eu vejo que isso aí é uma construção de uma ideia que aí você vai ter resposta para todo tipo de versículo, você não vai ter problema. Inclusive, se uma pessoa tem se ele tem esse conceito, ele não debate, ele responde tudo. Você tá entendendo? A questão é se isso aí é a verdade, você entendeu? Mas aí, assim, ele é uma maneira, um raciocínio para você responder tudo, né? Você pode ver que com esse quadro que eles fizeram de emanações aí, eles têm explicação para todo o versículo bíblico. Eu vejo assim que já é mais uma estratégia do homem para... Não, nós temos que responder isso aqui, então nós temos que formular isso, entendeu? Eu penso que surge essa doutrina aí, surge disso. Mas aí, por que eu desacreditei dessa ideia? Porque eu comecei a questionar sobre a personalidade do homem Mashiach, do homem Yeshua, do homem Jesus. Comecei a questionar a personalidade dele. Onde está o homem Jesus? Se ele é apenas uma emanação do Eterno,
Isso serve para a sua linha de pensamento da unicidade também. Na nossa explicação, nossa explicação, a personalidade de Jesus, homem, ela está na sua alma. Porque nós somos, por exemplo, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo, você entendeu? Então, por exemplo, Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, lá em Lucas falando. Aonde é que está a emoção e o desenvolvimento da mente do homem Jesus? Está na sua alma, entendeu? O espírito de Jesus é divino, que é o Pai que estava habitando nele. A divindade é o espírito dele. A alma e o corpo se trata da humanidade. Sim, mas então se você tem uma alma de Cristo e um espírito do eterno, espírito de Deus, se essa alma tem uma personalidade própria, logo nós temos duas pessoas aí. Não tem, não? Seria duas pessoas se ele fosse corpo, alma e espírito humano. Você está entendendo? Mas é um corpo e espírito, porque a alma, ela é o que? A alma, ela é aonde que ela é como se o computador lá, eles têm aquela aonde vai ser depositado, aonde vai ser imprimido ali as mentes, tal, vai crescer o raciocínio humano. Então, como esse Deus se encarnou, o Filho, a parte de carne, ele tem essa alma, onde é que ele sentiu os nossos pecados, onde é que ele orava com intensidade, onde é que ele suou, ele sofreu aquela pressão ali, aquilo que tinha que ser, aquilo que o pecado tinha que fazer com o homem, ele tinha que ser, por isso que Deus tem que se fazer homem, por isso que grande é o mistério da piedade. É por isso que Paulo fala que grande é o mistério da piedade, porque um Deus se tornar um ser humano, se esvaziar da sua divindade, ou seja, a divindade é o Espírito. Então, esse Espírito, ele não dá força divina para Jesus ficar ali e não sentir os nossos pecados, tá entendendo? Então, esse é um grande mistério. Esse é o grande mistério. Agora, porque... É isso, pode falar. Se Deus se fez homem, quem é que ficou lá no céu? Aí é o ponto. Na verdade, essa é a explicação. Tem textos bíblicos que vai explicar isso aí, ó. Jesus, ó, para você ver. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, aí Jesus fala bem assim, ó, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, falando do Filho do Homem que está falando com ele ali, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, no seu espírito, ele enche céus e terra. Só que ele sendo esse Deus Espírito, ele não usou da sua divindade para quê? Para anular a sua humanidade, aquilo que a humanidade sente, entendeu? Então, o Filipenses, ele encaixa certinho, porque ele mostra esse Deus se esvaziando. Para quê? Para se encontrar como ser humano e sentir como ser humano e agir como ser humano. Então, Filipenses, se você meditar direitinho lá, você vai ver que você vai encontrar essa resposta naquele texto, Filipenses 2, do 6 até o 9, você vai encontrar essa resposta. Medita lá direitinho para você ver. É Deus esvaziado. Para quê? Já para que ele pudesse sentir, você está entendendo? E aí, porque Jesus Cristo, ele tem um mistério muito grande nisso aí, Isaías. Por quê? Porque essa natureza humana de Deus, nós somos enxertados nela e nós nos tornamos um com ele por meio da fé. Até por meio, né, fala assim, ó, o casamento, né, onde fala que será uma só carne, e nós a noiva de Cristo, e nós se tornamos o corpo de Cristo. Para quê? Para na carne de Jesus Cristo nós sermos como ele, porque aquela vida humana de Jesus Cristo, o que ele recebeu, o que ele venceu na sua carne, é atribuído a nós. Ele não venceu por ele mesmo. Jesus não venceu a morte por ele, ele venceu por nós. Então, tudo que é de Cristo, agora é nós, da igreja. Por isso que nós somos o quê? Nós somos co-herdeiros com Cristo. E esse é um outro grande mistério. Hoje a igreja tem a autoridade que Jesus tem, tudo aquilo que foi dado ao Filho, quando ele subiu, ele deixou. Você sabia que tem uma revelação maravilhosa que hoje nós podemos ter a mesma vida extraordinária que Jesus teve aqui como homem? É possível. Aí você fala, mas como é possível, Mike? Por meio da fé. Por exemplo, se você for ver a vida de alguns grandes evangelistas que pregaram isso que eu estou pregando para você aí, ó, T.L. Osborne, que pregou em mais de 80 países, que ele ia no estádio lá, o Isaías. Foi pouco tempo, T.L. Osborne, ele não tem muito tempo. Digita depois aí na internet, procura T.L. Osborne. Você vai ver ele pregando aí, ó, em estádios, em multidões, que vai aí 200 mil pessoas,
e milagres sendo feitos, pernas crescendo de novo, mortos sendo ressuscitados, um monte de cego enxergando, há pouco tempo agora, entendeu? Hoje tem muitas pessoas que, eu mesmo agora, Deus começou a falar comigo agora, e eu tenho praticado essa palavra da fé. Eu agora, essa palavra da fé ensina assim, ó, se você entender que você agora é como Cristo, e tudo que Cristo fez você pode fazer, você vai andar nessa vida de poder. E nós aqui, é um outro ministério que nós temos aqui agora, Isaías, ó, pessoas sendo curadas de câncer, nós orando aqui, eu estou até começando um projeto agora de fazer um evangelismo agora nas ruas, e depois vocês vão ter notícia. Eu vou fazer, você vai ver curas e milagres, vai reunir pessoas aí, porque aquilo que Cristo fez, nós podemos fazer também, é para hoje. Por quê? Porque nós nos tornamos um com ele, assim como ele era, nós somos também. Entendeu? Então, tipo assim, se a gente fosse aprofundar mais esse assunto sobre a vida cristã, você viver de uma forma extraordinária, igual Jesus viveu, então aí você ia até entender essa questão de Deus ter se feito homem para quê? Para como ele foi um homem triunfante que desfez todas as obras do diabo, nós hoje podemos ser como ele, e é isso que ele quer. Esse é o plano de Deus de ter se feito carne, para que nós, ao sermos reconciliados na sua carne, pudéssemos ser como ele. Igual Jesus falou, vós não sabeis que aquele a quem a Escritura é dirigida chama vocês de deuses? Por quê? Porque quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Porque eu vou para o Pai, ou seja, e vou voltar para vocês, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus agora está em nós.